O médico, quando o Jurandir narra a conversa que tem com o médico, e o médico sugere esses cadernos, ele fala uma coisa que seria uma forma dele encontrar um lugar no presente. Exato. E o que é isso? O que significa Essa é uma ótima esse... pergunta. Porque tanto no meu primeiro romance, o Nosso Grão Mais Fino, quanto nesse segundo, o Sonâmbulo Amador, a grande questão é a relação que o indivíduo tem com a sua localização ou a sua inserção no tempo. E há uma ambivalência muito grande no plano de composição do romance, a ponto de o leitor muitas vezes não se dá conta, eu espero, da presença de elementos do passado, de elementos sonhados no campo da vida diurna ou presente do próprio narrador. E Jurandir é uma pessoa de origem humilde, é um pequeno burocrata sem formação superior. Ele carece de um discurso sobre o eu. Sabe, o discurso sobre o eu é mais ou menos essas pequenas biografias que nós inventamos sobre nós mesmos, quando você se apresenta, é o cartão de visitas, é a informação na orelha do livro, é aquela historinha que você conta ou troca com outras pessoas numa mesa de bar. Essas pequenas biografias, elas sempre me interessaram muito. Então eu pensei num narrador, personagem, que na ausência dessas pequenas versões de si, ele encontrasse a possibilidade de se reinventar pelo sonho e também de precisar confrontar alguns desses demônios, dessas que vêm do passado, que vêm inclusive do plano do desejo, na relação que ele tem com a esposa, com a amante, com a memória de um antigo amigo de infância, e etc, né? Então a localização ou a inserção dele no presente depende muito de uma fabulação, que é uma maneira que ele tem de retrabalhar essas memórias e esses sonhos. E talvez seja a primeira oportunidade que ele tem de conversar com ele mesmo. Né? Exato. Ele invoca... talvez seja preciso explicar a quem não leu o romance, que o romance é dividido em 4 cadernos. Isso. O primeiro caderno, ele se passa no tempo presente, no momento em que Jurandir decide fazer essa viagem, onde se espera dele a defesa de um trabalhador que se acidenta na empresa. E é claro que ele é chefe de segurança no trabalho, então é uma defesa relativa, porque ele vai à capital do estado, na verdade, entregar os relatórios que isentariam a empresa da responsabilidade com relação a esse funcionário. Isso. E aí, no processo de desvelamento de uma vida interior, é que Jurandir começa digamos, se abrir e reconsiderar as suas simpatias, as suas amizades e as suas filiações. Então, é como se ele mudasse de lado. Entendeu? Ele muda de lado e ele passa a perceber um nexo muito forte e que aparentemente, a princípio, se coloca para ele como uma confusão entre, por exemplo, o trabalhador acidentado e o seu filho, que também morreu num acidente de trânsito. Entre a sua jovem amante, colega de trabalho, e a memória que ele tem de um período de felicidade conjugal. Ele está casado há mais de 30 anos. Então, é na confusão desses planos temporais que ele começa a articular uma história para si. E os cadernos de sonhos que se interpõem ao plano vivido, ao plano diurno, são uma oportunidade que o leitor tem para revisitar não só a vida interior dele, mas esses elementos da memória de Jurandir. Ao mesmo tempo, quando eu li esse romance, a gente pode dizer que a loucura é uma espécie de lucidez extremada. Né? E toda aquela razão dele nos cadernos, sem nenhum comentário além daquilo, não garante nem que os sonhos que ele descreve são verdadeiros realmente, Exato. Ou que aquilo que ele descreve que aconteceu realmente aconteceu. Ele está contando aquela história para talvez se sociabilizar, para talvez ter mais relações pessoais ali dentro, né? Já que ele é uma pessoa que está construindo novas relações. Exato. E isso por causa da sugestão desse título, do sonâmbulo amador, da instabilidade. Por que você escolheu
esse título tão... Não, acho que você toca em dois pontos fundamentais para mim. Realmente é uma observação muito atenta. Primeiro, de fato, ele constrói novas relações, novas amizades durante o tempo da sua internação, que é mais ou menos de 5 a 6 meses nessa clínica de reabilitação psiquiátrica em Olinda. Por exemplo, o enfermeiro Ramires, a tomadora de conta, uma das gerentes da clínica, Madame Góes, o próprio médico, Dr. Enio. Eu usei isso de maneira intencional para fazer com que, através de novas amizades, Jurandir pudesse reconsiderar, por exemplo, o peso político de projetos que não são dele, que ele pouco compreende, como um projeto falido de esquerda do final da década de 60, que marca, eu acho que o discurso do Ramires, que é o enfermeiro socialista, né? Ou a Madame Góes, que se prende mais a um discurso da sabedoria popular e religiosa. Então ele está entendendo outras formas de conceber o mundo e outras formas de experimentar e de racionalizar as suas frustrações. Você tem total razão. Essa extrema racionalidade, ela é um índice da loucura dele, no sentido de que sendo um burocrata, o discurso da organização, da limpeza, da racionalidade, da linearidade é fundamental para Jurandir. Então ele aplica isso, de certo modo, ao plano dos sonhos, ao plano dos desejos, inclusive ao elemento incontrolável ou incontornável dos traumas e das aspirações inconfessas, digamos assim. É por isso que o título Sonâmbulo Amador, que me ocorreu logo quando do início da redação do romance, para mim tem um certo tom sintético, porque o sonâmbulo é aquele que possui atividade, muito embora ele esteja insciente disso, mas ele pode ser amador no sentido de que ele ama as coisas, que ele é apaixonado, mas também que ele é amador como um iniciante, que ele não é um profissional. Então você sonha como um não profissional, como um amador, mas também você sonha apaixonadamente. Então tem essas duas. Isso me interessava, digamos, explicitar como arco moral para a minha personagem. Mas também o sonâmbulo não dá sentido ao que ele está fazendo. Né? Exato. Porque quando ele é um amador, ele meio que dá sentido à deambulação dele. Então eu sempre pensei, na verdade, esse título, o Sonâmbulo Amador, como uma espécie de esforço dele dar um sentido àquilo que não controla. Porque o personagem, esse homem dividido, que é o Jurandir, né, entre duas mulheres, antes e depois da morte do filho, antes e depois da saúde da perna, uma coisa que... E até mesmo entre duas éticas, né? Está do lado da empresa, está do lado do funcionário que sofreu acidente. Exato. Na verdade, ele tem um desejo tão grande de correção. Exato. Não, tem sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que... você resumiu muito bem. E, inclusive, os detalhes são fantásticos. Eu até havia esquecido de mencionar isso. Há certos traumas que são gatilhos ou momentos-chave na vida do Jurandir. O primeiro deles é justamente a memória de um acidente de infância que ele tem, quando ele machuca a perna, o joelho em particular, e ele fica manco o resto da vida. E essa incapacidade que ele tem de andar, digamos, bem, andar com fluidez, com desembaraço, ela vai e vem no plano do romance. Ao mesmo tempo, o trauma está ligado ao fato de que o acidente foi um acidente numa brincadeira com o filho do dono da empresa, que ele considerava seu melhor amigo, e é alguém a quem ele se refere durante toda a narração, e alguém com quem ele se reencontra no final do romance. E então o estado de sonambulismo é também um estado de expectativa e de tentativa de entendimento desses mecanismos mais automáticos ou desses traumas que vêm de lá de trás, né? Quer dar sentido, talvez. Exato. Né? Quer encontrar... Porque a coisa que mais me chamou a atenção no Jurandir é que, apesar dele ter o desejo de correção, né, para você ser correto, você tem que errar com alguém. Exato. Ele quer agradar todos, ele quer agradar. Ele quer agradar. Exatamente. E assim, quando essa coisa dele queimar o carro, talvez seja o momento em que ele diz, eu quero errar. Exato. Não, esse é o pavio. Inclusive, esse é o final. De novo, uma leitura muito atenta. Eu não sei nem como agradecer. Essa conversa tem sido a mais detalhada e atenta que eu tive aqui
nessas viagens recentes para conversar sobre o romance. O momento digamos, de piração, como alguém se referiu a isso já, o pavio de um instante em que ele não suporta mais essa tentativa de correção continuada e de consistência na certeza, e ele se permite mudar de lado. E é um pouco, não quero exagerar, nem passar por um tom mais, quer dizer, um tom de professor universitário, mas me vem à cabeça o exemplo de Euclides da Cunha, que na tentativa de narrar o que foi Canudos, ele de certo modo chega com uma expectativa, com uma impressão e até com uma missão e sai com outra. E no final, o silêncio, quer dizer, a incapacidade de você racionalizar ou entender aquilo no plano da história faz com que ele opte por uma mudança de perspectiva, por uma mudança por uma mudança de perspectiva sobre os pesos e as medidas do conflito, né? Então ele acaba simpatizando com o sertanejo, quando na verdade a missão dele era explicar a estratégia, digamos, de confronto e as razões do confronto e a racionalidade militar, inclusive, daquelas campanhas. E o Jurandir, não que o Jurandir seja nem uma espécie de Antônio Conselheiro, nem uma espécie de Euclides da Cunha, não é isso. Mas é que há uma analogia, eu acho que se colocou para mim, não necessariamente conscientemente quando eu comecei a escrever o romance, entre as duas atitudes frente ao momento de mudança de bandeira. Ele vira casaca. Ele vira casaca, né? Não, talvez na verdade ele descobre que ele realmente pensa, né? Assim, tem uma cena do livro que eu não sei descrever ela exatamente, mas fico com a emoção, por exemplo, do quarto do filho ser, de repente, substituído por um escritório. Um escritório, exato. E... É uma cena que eu gostei muito de escrever, ela tá, eu acho que justamente no final do primeiro caderno, e ela colabora na decisão dele para finalmente sair de casa e iniciar uma espécie de jornada, que Jurandir tem uma esposa, a Luísa, com quem ele está casado há muitos anos, há mais de 30, e eles perderam um filho adolescente. Durante muitos anos, o quarto do filho permaneceu o quarto do filho, vazio, arrumado, digamos. E, em certo momento, a Heloísa prepara o quarto como um escritório para permitir que ele passe a trabalhar nas suas leituras, nas suas aspirações. Ele tem aspirações, digamos, estéticas ou aspirações. Ele escreve crônicas, ele tem crônicas sobre pessoas, sobre figuras do passado. E então, a retomada do quarto do filho para o casal coincide com o momento em que ele decide, de certo modo, encampar ou abraçar outro filho, que é a defesa do funcionário acidentado, cuja caveira havia sido feita pelo advogado da empresa com quem ele se confronta ao final da narrativa. Então, na verdade, uma jornada, digamos, quixotesca. E eu utilizei isso de modo muito consciente, porque eu entendo o Sonâmbulo Amador como um romance sobre a amizade, como um romance sobre a capacidade que você tem de perceber a complexidade das suas amizades no plano doméstico, por exemplo, com a sua esposa, no plano erótico, com as suas amigas e amantes, no caso dele, né? No plano profissional, com seus patrões e colegas de trabalho, e no plano político. Quer dizer, ele passa a acreditar em projetos que são de outras pessoas, como o do Ramírez, por exemplo, o enfermeiro esquerdista. Então, é esse aprendizado que se dá lentamente, suavemente, eu espero, no plano, inclusive, inconsciente do Jurandir, sem que se transforme em um novo discurso articulado. Porque, como eu disse a princípio, ele carece de uma narrativa para o seu eu. E o livro, a sensação que você tem é que parece que você está deambulando por um sonho ruim, assim. Você vai avançando e ele caminha nessa instabilidade, ele trabalha com a instabilidade. Assim, lógico que eu tenho talvez 550 perguntas para te fazer, fica até difícil de escolher, mas
Eu queria falar sobre essa questão da verdade. Né? Eu não acredito em praticamente quase nada que eu li na narrativa, porque eu acho que é como se o que ele estivesse narrando não era o que realmente aconteceu, mas o que ele precisa acreditar para voltar a se equilibrar, porque ele está completamente louco. Você acredita que depois dessa exploração toda ele volta ao presente? Então, eu acho que cada leitor, eu tentei criar, e foi isso que me deu mais trabalho. Pois não. O presente é esse lugar da saúde? Não, eu acho que não, muito pelo contrário. A chave final do romance é uma de, digamos, de consolo compulsório, em que ele se consola encenando para si mesmo sonhos e memórias compensatórias. Então, que é o epílogo do romance, que acontece 2 anos depois do encerramento da ação, do que é o reencontro com o Marco Moreno Prado, seu amigo de infância. E eu não sei, eu deixaria para cada um dos leitores a decisão sobre a veracidade ou não dos fatos narrados por Jurandir. O que eu tentei criar, que foi o que me deu mais trabalho no processo de confecção do romance, foi justamente criar uma estrutura que fosse flexível o suficiente para fazer com que 4 tipos de texto ou 4 tipos de tom coexistissem no romance sem quebras, sem fricções, sem muito conflito. E que textos, ou que tons são esses, né? Você tem o Jurandir falando da sua vida diária, presente. Depois você tem Jurandir escrevendo seus próprios textos e memórias ou crônicas sobre figuras do passado. Quando ele fala, por exemplo, sobre a infância e o acidente com o amigo. Depois você tem os sonhos propriamente ditos, que pertencem a cadernos, e muitas vezes ele diz, sonhei ontem com isso, 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 né? E você tem o plano da memória inconsciente, que é quando a narrativa resvala para o campo da evocação e elementos do passado se misturam com os sonhos e com a narrativa da rotina de internação dele. Então, inicialmente, na primeira redação do romance, eu diferenciava entre esses tipos de texto, utilizando efeitos diversos, né? Aspas, itálicos, quebras de capítulo, etc. Aos poucos eu fui notando que isso gerava uma artificialidade muito grande e o romance ficava fragmentado. E eu optei então por uma limpeza mais total, tentando com isso gerar uma continuidade entre esses vários elementos. Sem diferenciação nenhuma. Sem diferenciação nenhuma, de modo que a diferenciação que há quando o leitor percebe é uma diferenciação de tom, onde o tom é mais elegíaco no instante das memórias, ele é mais desencantado e seco ou cru, com frases mais curtas no plano do registro diário, e ele é levemente surreal e de certo modo entrecortado no plano dos sonhos, né? Mas essas diferenças são sutis, e eu tentei criar transições mais suaves entre esses planos. Todo escritor sonha em criar um grande personagem e escrever uma grande cena. Você criou no mesmo livro um grande personagem, o Jurandir, e a grande cena que é quando ele queima o carro, né? Que aquilo realmente tem um impacto emocional enorme. E parabéns. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Extraordinário mesmo. Vamos passar para a sua atividade de professor, né, de literatura brasileira. Tem uma pergunta aqui do espectador, João de Amorim, do Ceará, né, que ele pergunta como é a recepção dos leitores norte-americanos da literatura brasileira e se eles se interessam pelos nossos autores clássicos ou contemporâneos. Eu podia adicionar aqui essa pergunta, na verdade, quais são os desafios também de ensinar literatura brasileira para estrangeiros, né? Quando eu estive lá, eu percebi que brasileiros são poucos. Né? Pouquíssimos. Na verdade, são estrangeiros que querem estudar o Brasil. Perfeito. E estudam o Brasil no estrangeiro. Então, como Exato. é que você, sendo brasileiro, você talvez seja o elo deles
o Brasil, né? Exato, não é uma boa pergunta. E você foi testemunha disso, porque você visitou meu curso, um dos cursos que eu ensino. Eu ensino dois tipos de curso. Eu ensino cursos em português para alunos que fizeram já 1 ou 2 anos de língua portuguesa no nosso programa de letras, letras luso-afro-brasileiras, letras hispânicas. Eu estou no departamento de letras hispânicas, Portugal, de português e espanhol. E eu ensino um outro tipo de curso, que é o curso sobre o Brasil em inglês, que é um curso aberto, que não é apenas para o nosso diploma de letras hispânicas ou luso-brasileiras, que é um curso que pode ser feito por pessoas de ciências biomédicas, matemáticas e direito, administração, história. Esses cursos em inglês, eles atraem mais estudantes. Não necessariamente o aluno que busca esses cursos é um aluno que busca letras ou o autor brasileiro. Alguns sim, no departamento de letras, e você conviveu um pouco com essa diversidade. O principal desafio, então, primeiro, um desafio da ordem linguística ou textual, que é quais são os textos que eu tenho acesso, que estão disponíveis e que existem em que língua. Então, eu não posso trabalhar, por exemplo, num curso de introdução à cultura brasileira ou introdução à literatura brasileira em inglês, sem que esses textos estejam disponíveis em tradução. Daí a grande contribuição que aquele número da Granta, no qual você figura, deu aos meus cursos, porque agora eu posso ensinar uma seleta interessantíssima de autores contemporâneos, a maioria dos quais não está traduzido, não estava traduzido ainda, e em inglês e também em português, que foi o que eu fiz justamente no ano passado, com a sua presença. Agora, o outro tipo de desafio é que, e aí não tem tanto a ver com o Brasil, é que a recepção da literatura brasileira nos Estados Unidos, ela existe dentro do que é a recepção da ficção estrangeira nos Estados Unidos, que é mínima, ela não ocupa, digamos, as prateleiras das livrarias, as livrarias são agora cada vez mais virtuais. Então, a experiência que eu tenho é mais uma experiência dentro de uma bolha. E que bolha é essa? É o universo acadêmico norte-americano. Isso não é representativo do leitorado, do público leitor norte-americano. Isso é representativo, eu acho que, do trabalho de pesquisa, investigação e ensino acadêmico dentro das universidades sobre línguas e culturas estrangeiras. Nesse sentido, eu diria que sim, há um interesse grande no Brasil, predominantemente porque o Brasil é parte de uma unidade maior, que é a América Latina, que sempre atraiu muito o interesse dos estudantes americanos, dos professores americanos. E agora mais ainda porque o Brasil ocupa mais ostensivamente a pauta na mídia global. Quer dizer, fala-se muito do Brasil hoje em dia e é natural que as pessoas busquem informações através da música, do cinema e da literatura. Isso dito, eu acho que ainda há um longo caminho a se percorrer. A nossa literatura não está disponível em tradução, os autores contemporâneos são os mais inacessíveis e mesmo os clássicos que já foram traduzidos, e sobre isso eu falei ontem numa mesa paralela aqui na Flip, eles estão esgotados. Fala-se muito em traduzir os novos, e eu sou plenamente a favor, mas, por exemplo, grandes autores como Osman Lins, entre outros, permaneceram e estão atualmente fora de catálogo, esgotados, indisponíveis, e para que eles voltem à sala de aula e voltem às prateleiras, seria necessário um esforço mais, acho que, mais robusto. Mais compromissado. Mais compromissado. Acho que uma sinergia entre o consumo contínuo acadêmico, quer dizer, que há uma demanda pelo livro acadêmico, pelo livro no original e em tradução nos cursos de letras de línguas estrangeiras, mas também do ponto de vista dos editores independentes, das editoras universitárias, da política de difusão do livro brasileiro a partir do Brasil, como a Fundação Biblioteca Nacional. Então, se houvesse uma espécie de esforço sinergético entre essas instâncias, eu acho que os livros já disponíveis em tradução e que estão, por exemplo, esgotados ou que estão nas bibliotecas, poderiam voltar a circular de maneira mais ostensiva. E depois, a continuidade das políticas de auxílio à tradução dos novos autores, eu acho que é fundamental. E eu espero que isso, depois da Flip, depois de Frankfurt, depois das Copas, isso continue, porque isso faz a diferença. E o livro digital, ele facilita o ensino de literatura? Porque, quando eu lembro quando estava lá, a maior reclamação era o correio, né? Era Exato. Caríssimo trazer o livro, caríssimo importar o livro no Brasil. Inclusive, para o curso no qual você participou, eu tive um problema sério, que é que a encomenda que eu fiz dos livros de ficção contemporânea,
os livros não chegaram. Então, poucos chegaram. Eu ensinei uma seleta, eu acho que no semestre passado, de 7 romances contemporâneos. Eu criei a cadeira de ficção contemporânea em Berkeley e também na UCLA. E é um curso que eu atualizo a cada ano e meio. Eu só ensino romances ou livros de contos publicados nos últimos 5 anos. Então, a cada ano e meio eu corto, atualizo a bibliografia e vou. E o que acontece é que, como as bibliotecas ainda não têm esses livros, porque eles demoram a chegar e ser catalogados e disponibilizados, nós pedimos o livro via livraria universitária diretamente ao Brasil, né? Pedimos ao Brasil e os livros frequentemente ou não chegam a tempo do início da disciplina, ou então eles chegam em quantidades irrisórias, e aí você tem que tirar fotocópia, ou então pedir ao editor que libere o PDF, e é muito complicado. Se o livro existisse em formato digital simultaneamente, é claro que eu teria menos dor de cabeça. Facilitaria o seu trabalho, né? Exato, E o seu também, eu acho que e o seu também. Eu acho que seria o melhor dos mundos possíveis, né? Ter o livro, obviamente, nos 2 formatos, circulando nas bibliotecas e na internet. O Newton Silva, de Pernambuco, escreve aqui: Passos, conte mais sobre sua conexão com o Recife e as coisas do Pernambuco. Isso não é bem uma pergunta, eu acho que é mais um pernambucano falando com... Opa, exato, aqui Dando um abraço para você. Um abraço. Não, exato. O Recife é uma presença forte no que eu faço. Aliás, frequentemente as pessoas me perguntam isso. Eu moro fora há 18 anos. E perguntam, por que você nunca escreveu sobre os Estados Unidos, só escreve sobre Recife? Olha, eu escrevo sobre os Estados Unidos, nunca publiquei, não publiquei ainda. Eu escrevo em inglês, eu escrevo em português, eu dou aula em inglês, português, espanhol. Agora, os meus romances, quer dizer, que é uma forma talvez mais robusta de enfrentamento com as minhas origens ou com os meus demônios, ela existe dentro de um plano imaginado, um plano afetivo que pertence à minha infância pernambucana. Eu nasci numa usina de açúcar, eu fui educado no Recife, depois me mudei para São Paulo, então eu tenho uma vivência um pouco errática, mas a presença do Recife, aliás, eu nem nasci no Recife, eu nasci em Catende, que é um município canavieiro no sul da Zona da Mata pernambucana. Mas eu volto todo ano ao Recife. Eu venho ao Brasil 2, às vezes 3 vezes por ano. A minha conexão com o Brasil, com o Recife, com São Paulo em particular, ela é muito forte. E porque eu tenho família em várias cidades brasileiras, principalmente no Recife e em São Paulo. E aí o Recife, ele acaba, Pernambuco eu diria, ele acaba funcionando como também o espaço para um sonho ou para uma fabulação, que eu não diria que é compensatória, porque eu acho que já superei um pouco aquela fase de nostalgia, não tenho saudades assim de macaxeira e carne de charque, não é isso, não é isso, é mais um espaço que eu acredito, um espaço sobre o qual eu tenho um maior domínio, um domínio de memórias, de léxico, de referências, e no qual eu posso exercer a fabulação com grande liberdade e com um impacto afetivo, emocional maior para mim mesmo. E eu acho que eu espero que isso transpareça para o meu leitor e que eles percebam alguma coisa de verdadeiramente, digamos, convincente, né? Algo que me diz muita coisa e que, portanto, dirá também ao leitor. E Pernambuco é lindo, um estado lindo. Eles percebem. Espero que sim, espero que sim. Então, Passos, muito obrigado aí, tá? Obrigado a você. Pela conversa aí. Muito obrigado.